de cara. E o Cruzeiro é um clube gigante, a torcida é gigante e está disputando grandes campeonatos, um elenco muito forte com grandes craques. Então eu acho que me encaixo perfeito ali para poder ajudar o Cruzeiro. Fala, Nação Azul! A segunda-feira foi movimentada no Cabuloso. A chegada de Gabriel Peck, a vitória no amistoso e a busca pelo substituto de Christian. Baluzeiro, me conte tudo, não me esconda nada de como foi sua avaliação desse amistoso no sábado entre Cruzeiro e Defensor do Uruguai. Ô Elton, jogo de número 19, né, do Arthur Jorge no comando do Cruzeiro. E assim, foi bem interessante, tá? A gente viu um Arthur Jorge como se fosse um jogo de Libertadores, tá? O trato dele, a forma dele, não teve nada de alívio, não teve nada de baixa intensidade, pelo contrário, muita cobrança. E a gente viu algumas aparições, né? O William voltou a aparecer depois de um longo período sem ser sequer relacionado, né? Por conta da saúde do filho dele, o William. A gente espera que o seu filho, William, se reestabeleça e cada vez mais esteja saudável, né? É o que a gente de fato deseja. Uma dupla de zaga reserva, né? Iniciando com João Marcelo e Vidalba. A estreia do Rojas, o argentino agora que é o dono da lateral esquerda com a venda do Kaique para o Como. Uma dupla de volantes formada pelo Matheus Henrique e pelo Gerson aí, talvez já possa ser, quem sabe, né, uma projeção do que vai acontecer lá no duelo ainda contra o Flamengo. Lembrando que o Cruzeiro tem jogos a cumprir. De um lado Sinisterra, do outro Ryan Leles. E me chamou muita atenção a presença do Ryan. A gente falava de alguns jovens que estão treinando e o banco do Cruzeiro de reservas recheados de jogadores da categoria de base que estão treinando nesse período com o profissional. Matheus Pereira e Caio Jorge, né? Então, muita movimentação, mesmo com forte sol, Sinisterra saudável, arrancando com confiança. Um Sinisterra confiante que o torcedor do Cruzeiro espera vê-lo assim nos próximos 7 meses, porque de fato o Cruzeiro vai ter um jogador muito importante. E o Caio Jorge também, né? Um aspecto de saúde diferente, ele até falou disso na zona mista, livre das dores que o acompanharam muito nesse primeiro semestre, a dor no pubis, enfim, ele inclusive fazendo gol. E no segundo tempo, muita mudança, né? Jonathan Jesus vindo para o jogo com o Fabrício Bruno. O Cauã Moraes, que eu até achava que sairia como titular na lateral esquerda, de fato ele vem pelo lado esquerdo, aí vem o Fagner. Só um detalhe importante, a gente não sabe se vai ser o caminho, mas o Vidalba veio como zagueiro pelo lado esquerdo. Pode ser um indício de um reajuste, até daqui a pouco o Popó vai falar a respeito disso. O garoto Felipe Moraes, que fez a sua estreia, Bruno Rodrigues jogando, Neiser, o Felipe Moraes fazendo o gol, né? Ali toda a emoção do garoto participando, o Marquinhos, só além... Para quem esteve no campo, Elton, e muita cobrança o tempo inteiro do Arthur Jorge, eu acho que valeu demais, é muito melhor do que uma questão de um jogo treino dentro do CT, com os tempos de 30, onde o ritmo... Não, a coisa aqueceu, e não só pelo calor, né? O torcedor, mesmo sabendo que é um amistoso, quer ver o Cruzeiro vencer, isso cria uma responsabilidade do grupo e do próprio Arthur Jorge para com o torcedor. Eu achei que foi bem dinâmico e achei que foi muito válido, Elton. Não participaram, o Popó, só... algo para se ficar de olho. O Cruzeiro pediu o retorno do Aragão, do goleiro, do Léo Aragão. O Lamounier, que era o terceiro, ele estava atrás do Marcelo Heráclito, ele agora é o primeiro reserva hoje do Otávio e entrou em campo. E jogadores que estiveram fora, Chico da Costa, Wanderson, pode ser que sejam jogadores negociados, e o Christian, que está muito perto do Cruzeiro oficializar a sua venda. Isso aí chama atenção porque foi um acerto, cara. Um amistoso desse, neste momento, com a sua torcida perto, nessa retomada de trabalhos, foi um acerto do Cruzeiro. Parabéns para a diretoria do Cruzeiro, que conseguiu e a tempo corrigiu a rota, né? Porque levou para a Independência, abaixou o preço do ingresso, ou seja, trouxe todo mundo para perto. Então, um acerto da diretoria do Cruzeiro em marcar esse amistoso, muito bom. O Baú foi brilhante sobre o Arthur Jorge, né? Para ele é jogo. Se é amistoso, se é Libertadores, se é brasileiro, ele quer intensidade máxima, ele cobrou muito isso. E para mim, eu vou aqui ressaltar muito o Sinisterra, tá? Foi um dos destaques do primeiro tempo, correu com leveza. Elton, a gente via Sinisterra correr com o freio de mão puxado. Ele demonstrava pra gente uma insegurança na própria passada, na própria forma como ele tratava com a bola. Cara, é outro jogador. Correu, foi pra cima, driblou, disputou, sem medo de entrada, sem medo. E o defensor que veio pra cá também pra brigar. Ninguém sai do Uruguai e vem pra Belo Horizonte pra jogar amistoso e não tentar competir. Ainda mais na situação que eles estão lá. Então vieram pra dar o recado, disputaram muita bola, teve muito combate o jogo.
entenderam por onde passam os caminhos do Cruzeiro. O Matheus Pereira ficou marcado por 2 quase o jogo inteiro, 2 em cima do Matheus Pereira, o que deu esse espaço pro Sinisterra. E junto com o Sinisterra, eu vou já puxar o Rojas, que, cara, parece que tá aí a tempo. Claro, tem que se entrosar mais, mas não teve medo de fazer nenhum tipo de associação com ninguém. Tentou achar o Matheus Pereira, tentou achar o Sinisterra, triangulou, tabelou, cruzou na área, procurando o Caio Jorge. Então, assim, um entendimento de um cara que acabou de chegar numa ideia de jogo, uma ideia de jogo que é coletiva. O Arthur Jorge já consegue implementar a ideia no jogador. É claro, tempo pra entrosar, pra aperfeiçoar, mas a ideia já tá na cabeça do cara. Ô, Popó, eu vou te fazer uma outra pergunta, um confronto, né? O Sinisterra chega na temporada passada, sofre com lesões, sofre com lesões. Poucas oportunidades. Podemos dizer que o reforço Sinisterra está chegando agora? Seria o maior reforço dessa janela até agora. Dados os movimentos do Cruzeiro, ter o Sinisterra saudável e por tempo, ele é um jogador diferente, tá? Ele é um jogador diferente, ele com capacidade de seguir, de ter sequência, né, no time titular, cara, eu não tenho a menor dúvida que ele resolve um problema do Cruzeiro. O Sinisterra saudável é o melhor reforço da temporada? Sim. Até agora, sim. Da temporada? Porque eu vou falar do atacante Gabriel Peck, que desembarcou ontem em Belo Horizonte e falou sobre o acerto com o Cruzeiro. A gente tem aí? Vamos lá. Primeiramente, estou muito feliz e agradecer a Deus pela oportunidade. Ainda falta terminar algumas partes burocráticas, mas estou muito feliz com a minha chegada no Cruzeiro. Recebi um carinho muito grande dos torcedores desde o início das negociações. E o Cruzeiro é um clube gigante, a torcida é gigante e está disputando grandes campeonatos, um elenco muito forte com grandes craques. Então eu acho que me encaixo perfeito ali para poder ajudar o Cruzeiro. Peck, o treinador do Cruzeiro, ele chegou a dizer que os jogadores que estão sendo contratados, né, estão dentro da característica que ele espera, principalmente ali da vontade, do pensamento, né, porque o Cruzeiro está implantando novamente esse tipo de mentalidade campeã. Você se enquadra dentro disso e o que você pode dizer para o torcedor do Cruzeiro aí, que criou muita expectativa com a sua chegada? Sem dúvida, como eu falei, né, e repito, eu agradeço muito esse carinho, porque desde que as negociações começaram a sair na mídia, os torcedores invadiram o meu Instagram, então isso fez muito com que eu viesse para cá também. E é o que o Arthur Jorge falou, eu chego com humildade para buscar meu espaço e pode esperar de mim um jogador aguerrido que não desiste e que vai para cima e tentar ajudar dentro de campo. Peck, o que mudou, né? O que você evoluiu desde que saiu do Cruzeiro há alguns anos para o Peck que chega agora ao Cruzeiro e também quanto que você vai estar pronto para jogar, já está com a condição física boa? Eu estava treinando lá, depois eu parei um pouco, né, porque as negociações estavam avançando, mas eu chego bem, vou trabalhar duro para o quanto antes eu estar dentro de campo e dar alegria ao torcedor do Cruzeiro. Chegando agora num momento de decisão do Cruzeiro, já contra o Flamengo na Libertadores, também tem Copa do Brasil, como é que você encara esses desafios, chegando num time que estava numa crescente até essa pausa, né? Sem dúvidas, eu fico muito feliz de poder ter esses grandes jogos, eu acho que todo jogador gosta de jogar esses jogos, então eu estou muito feliz e como eu falei, espero o quanto antes me adaptar para poder dar esse retorno dentro de campo, que é o mais importante. Olha, porque eu te fiz uma pergunta que foi meio traiçoeira. E a temporada do Cruzeiro, ela é tão louca que parece que a diferença do Tite pro Arthur Jorge já tem um ano. Parece que... E não, o Gerson chegou nessa temporada, por incrível que pareça, tá? O Gerson é uma contratação dessa temporada e sim, essa é a maior contratação do Cruzeiro da temporada até então. Tá, mas o Peck é um grande reforço, né, Eu acho um grande reforço, Elton. E assim, é importante que ele tenha já explicado algumas coisas sobre essa negociação, dentre elas o desejo que ele tem de fazer parte desse projeto. Eu estava assistindo mais cedo essa entrevista e aí o que me surpreende de fato é isso. Aliás, o que me chama a atenção, né? Não que me surpreenda, mas é um jogador que entende muito bem onde ele está, o time que ele vai fazer parte, a situação que ele foi contratado e como o Cruzeiro projeta a atual temporada. É um cara que chega falando e pensando em títulos, que é o que o torcedor tanto quer para 2026. Então, assim, para mim o Cruzeiro acerta em vários pontos. Primeiro, do ponto de vista técnico e tático, que para mim o Peck será extremamente útil para a forma de jogo do Arthur Jorge. E o segundo ponto para mim é de saber que esse cara tem uma mentalidade vencedora, que ele chega ao Cruzeiro a fim de ganhar algo. Isso é extremamente importante para o clube. Eu acho que falta, então, se a gente pegar o que a gente viu nesse final de semana. A gente viu o Cruzeiro com o Sinisterra indo muito bem, concordo. Você vê o Rojas chegando e se adaptando a uma posição que é carente demais no futebol brasileiro. E o Cruzeiro fez uma jogada muito acertada de fazer uma substituição sem criar um impacto direto. O Peck tá chegando aí, que para mim é um baita jogador, mas aí a torcida do Cruzeiro agora eu acho que ela tá no mesmo caminho do Atlético, esperando um volante. E aí agora falta o volante para a torcida do Cruzeiro ficar mais tranquila, inclusive projetando esse confronto contra o Flamengo, que ainda acho que é uma posição carente, não só para Atlético quanto para Cruzeiro. E aí é o seguinte, aí existe uma diferença.
que o Atlético não tem dinheiro para contratar, o Cruzeiro tem. E existem vários nomes aí no mercado que o Cruzeiro pode buscar, inclusive se o Atlético tivesse dinheiro, eu iria no Sousa, lá do Racing, que eu já falei aqui várias vezes, que para mim é um baita volante. E o Racing contratou agora, né, recente, um volante. Eu acho uma contratação muito boa do Cruzeiro. Não acho ótima nem excelente a contratação do PEC. Muito boa. MB. Isso. Eu falei o quê? Excelente. Provavelmente usei excelente. Sim. O baita, baita. Mas eu vejo o PEC com o potencial de um outro jogador que está perto de deixar o Cruzeiro, que é o Christian. O Christian, quando ele é contratado, ele é uma boa contratação. O que ele está saindo agora do Cruzeiro, o que ele se tornou no Cruzeiro. Então eu vejo no PEC essa mesma possibilidade do Arthur Jorge, trabalhando com o jogador e num contexto coletivo também, dele se tornar algo muito melhor do que ele já chegou de cara. Mas eu acho que é uma opção muito interessante. O PEC até, na semana passada, o Elton Novaes me perguntou, né? Fazendo um comparativo, imaginando que sai o Christian entre o PEC, o que você vê de vantagem e desvantagem? Bom, eu acho que o PEC, ele evidentemente tem menos recursos para tomar a bola, para ajudar o meio-campo, mas ajuda, faz muito isso. Agora, do meio-campo para frente, ele é um jogador que tem mais capacidade de finalizar do que o Christian, mais passe, enfim. Então, eu acho que é uma contratação muito boa e que tem capacidade de se tornar algo assim, que o Christian acabou se tornando. Não estou comparando característica dos dois jogadores, tá, pessoal? Então, por falar do Christian, o Cruzeiro aceitou a proposta que veio do Krasnodar, no valor de 11 milhões de dólares. 11 milhões de dólares. O Cruzeiro ficaria ali com um pouco mais de 9 milhões, sendo que 20%, né, pertence ao Atlético Paranaense ainda. Popó, eu queria te ouvir sobre o Christian. Para mim, é uma perda muito grande pelo que ele representava nesse time do Cruzeiro. Uma peça, assim, eu falo que é o operário silencioso. Ele não era o badalado, o falado por todos os cantos, mas que representava muito bem dentro da equipe do Cruzeiro, pisava na área, tá vindo os melhores números, né, da carreira do Christian, estão acontecendo na atual temporada, né, já 8 gols, 4 assistências, 4 ou 5 assistências, então assim, tem uma grande participação na temporada do Cruzeiro até aqui, Popó. Muito subestimado dentro dessa equipe, né? Mas é importantíssimo, igual você falou, é um operário, um todo-campista que aceitou jogar de todas as posições e em todas exerceu essa função bem. Não é insubstituível, tá, Eltinho? Não acho que seja um jogador insubstituível. Acho que a venda dentro desses parâmetros foi até ok, também não vou colocar que é excelente, esperava até um pouco mais, mas tá bom esses valores por ele. Claro, tem a independência financeira do atleta, o que pesa também para o próprio atleta, o desejo dele de isso tem que ser levado em consideração, mas a gente até estava conversando em off, eu e Valu, que há um movimento, parece que há um movimento, é uma impressão nossa, de que o Arthur Jorge quer o time dele um pouco mais definido ofensivamente. Ele quer jogadores com características ofensivas atuando dentro dessas posições. O Christian, ele chegava muito bem ao ataque, era aquele cara do elemento surpresa, ele pisava na área, ele ajudava no apoio, mas ele não é de ofício um atacante, um ponta, um beirada, né? Ele fazia a função. Parece que agora o Arthur Jorge quer trabalhar com esse jogador, com o beirada, com o função, o ponta, o cara que ataca, que pisa na área, que tem como finalização das suas características. Então pode ser que essa reposição seja mesmo um PEC, mas vamos ver, o Cruzeiro ainda precisa se movimentar no mercado, por exemplo, em relação ao volante. Então vamos ver como é que vai ser esse restante de janela aí, né? Eu acho que o Cruzeiro precisa de buscar. Tô com o Popó, a gente falava em off, apesar dos 19... o que vocês têm como base isso? A maneira preferencial do Arthur Jorge, não é que ele só tenha uma maneira. Eu acho que num primeiro momento do trabalho dele, ele muito mais adaptou-se ao elenco do que tentou formatar a sua maneira principal de característica de jogo. Eu acho que ele vai tentar fazer isso a partir deste tempo, dessa intertemporada que ele está tendo. Dos 19 jogos, o Cruzeiro jogou em 3 jogos com pontas de ofício sendo atacantes mesmo pelos lados. Na vitória contra o Goiás, 1-0 na Copa do Brasil, na vitória contra a Chapecoense, 2-1 e no amistoso de sábado contra o Defensor. Eu não ficaria surpreso uma coisa é certa. Tem que ir buscar um outro jogador com a saída do Christian? Tem. E eu acho que esse jogador que o Cruzeiro vai buscar é com característica de lado de campo, ao invés de buscar um meio-campista. Exatamente por conta desse alinhamento que eu e Popó temos, dessa vontade do Arthur, me parece, de colocar um Cruzeiro mais ofensivo. E o camisa 5 segue sendo, para mim, uma posição emergencial do Cruzeiro ir ao mercado até o final da janela. Ô Valu, e sabe o que é engraçado, pelo menos curioso? O Arthur Jorge deixou claro isso, que todas as saídas ele gostaria de ter uma reposição. Ele fala isso no pós-jogo, na entrevista perfeito, bem lembrado, Thiago. E aí ele deixa claro, se saiu, eu quero reposição. Cara, ele não cobra reforço. Ele não quer um time mirabolante. Ele só quer as reposições do time dele, cara. Então, assim,
Cara, fico impressionado com o que faz o Arthur Jorge, porque é um cara que sabe trabalhar com o elenco que o Cruzeiro vai colocar à disposição dele. E, pô, interessante. Então, se o Christian saiu, eu sei que eu já posso esperar uma reposição para alguém que jogue nessa função que ele vinha desempenhando. Só dentro disso, me chamou muita atenção o Cruzeiro. A gente sabe que ainda vai ter essa semana e a próxima, né? Mas achei o Cruzeiro muito bem fisicamente, tá? Um todo, assim, principalmente no momento sem perder, tentando pressionar o adversário e no momento que essa pressão era ultrapassada, os jogadores realmente recompondo-se muito rápido ali. Ainda tem mais semanas pela frente. É um dos aspectos que o Cruzeiro sofreu demais no primeiro semestre, exatamente por conta do péssimo trabalho feito pelo Tite e a sua comissão.